Não, ainda não. Vou começar agora. Agora. Tá. Boa noite a todos. Eu sou Vanessa. Eu sou o Eduardo. Eu sou o André. E nesta noite nós vamos falar um pouco a respeito de relações sintagmáticas e correlações paradigmáticas. Bom, primeiramente, vou começar fazendo uma apresentação, que é Ferdinand Saussure, é fundador da linguística moderna, apresentando um pouquinho do contexto no qual estão inseridos os nossos conteúdos. A bibliografia dele, ele foi um linguista, filósofo suíço, nasceu em Genebra, e iniciou os estudos em linguística com incentivos do filósofo Adolf Fichte. Era estudioso em física e química, cursando essas matérias na Universidade de Genebra, ingressou na Sociedade Linguística de Paris, em Leipzig, estudou as línguas europeias, lecionou em Genebra e em Paris. Filho de uma família abastada, e desde já pequeno já estudava inglês, grego, alemão, francês, sânscrito. Publicou memórias sobre as vogais indo-europeias e em 1880 defendeu a tese de doutorado sobre o emprego do genitivo absoluto em sânscrito. Em Genebra lecionou sânscrito e linguística histórica. Em 1906 começou a ensinar linguística geral. As suas proposições concederam à linguística uma autonomia e nova denominação de estudo. Lecionou na Universidade de Genebra até o dia de sua morte. Em seus estudos, definiu a estrutura do significante e do significado. O significante é a imagem acústica e o significado é o conceito, o conteúdo da imagem acústica. Bom, a doutrina de Saussure. O grande mérito dele está em seu caráter metodológico, um prolongamento de sua personalidade perfeccionista. Era preciso, até pelo que dá para se denotar pelos estudos em física e química, em primeiro lugar, objetivava pôr ordem nos estudos linguísticos, para poder criar e postular suas teorias com perfeição científica, impunha-lhes um estudo metodológico preliminar. Os linguistas até então tratavam de coisas diferentes em nomes iguais e vice-versa, o que causava confusão. Muitos deles relacionavam um conteúdo a determinada coisa e outros a esse conceito definiam de outra forma. A ausência de uma terminologia adequada, precisa, objetiva, de alcance universal, instrumento de trabalho imprescindível a qualquer ciência digna do nome, tolhia-lhes a expressão das ideias. Por exemplo, o termo língua tinha para alguns linguistas um determinado sentido, para outros já adquiria conotação totalmente diversa. A linguística ressentia-se de uma linguagem equívoca, verdadeira, colcha de retalhos tecnológica. E Saussure necessitava de uma linguagem unívoca, de um padrão linguístico, de uma metalinguagem, isto é, de uma nova linguagem para expressar suas elucubrações. Sua primeira tarefa, portanto, foi limpar o terreno para poder depois trabalhar. Aqui nós vemos um esquema que dá a ideia do trabalho de Saussure. É a forma racional que deve assumir o estudo linguístico. Primeiro a linguagem, a língua e a fala, língua dividida em sincronia e diacronia, e por sua vez a sincronia dividida em relações associativas, paradigmáticas e relações sintáticas. Essas duas últimas divisões que nós vamos abordar aqui propriamente. Então, nós agora nós vamos entrar mesmo no conteúdo. Em alguns livros nós vemos que alguns autores usam os dois eixos de linguagem, os dois eixos da linguagem, ou relações sintagmáticas e correlações paradigmáticas. São terminologias diferentes, que nós encontramos em alguns autores. Então, ele diz os dois eixos da linguagem que acontecem dentro de um sistema. Então, a gente sabe que é um sistema. Pode passar.
Paradigma e sintagma são duas formas de atividade mental, ambas indispensáveis para a vida da língua. Pode passar. A língua possui linearidade. Os elementos são colocados em linha, um após o outro, em uma ordem pré-estabelecida que faz com que se fale a pata nada. Né? Esse é um exemplo, né, da linearidade, né, do conjunto da frase, né, está corretamente estabelecida. E não a nada pata. Pensamento não é sucessivo linear, porém, quando ele se concretiza em significantes, automaticamente ele faz uma fila de palavras. Isso é nada mais, nada menos que a frase. Na frase, os elementos apresentam-se um após o outro, né? O exemplo 1 é o cão late, um elemento após o outro, ou seja, a linearidade novamente, né? E depois nós temos o pensamento que funciona como uma força estruturante da língua. Então nós sempre iremos pensar no exemplo 1, o cão late, e não como o exemplo 2. Late o cão para a lua. O exemplo 1 é o cão late para a lua, né? E no exemplo 2, que é o que não acontece, que jamais aconteceria, né? Num pensamento que funciona de uma forma estruturada, né? O late cão para a lua. Pode passar a próxima. Então, sintagma é a regra que hierarquiza os elementos da ideia sintagmática, isto é, na frase. Então, sintagma é aquilo que põe ordem na frase. Né? A frase, um termo passa a ter valor em razão do seu compasso com o termo que vem antes e com o que vem depois. As relações sintagmáticas não permitem que se troque aleatoriamente a ordem interna dos termos da frase. Exemplo 1. Maria come sorvete. Tá? O sintagma, ele tem essa regra, né, dentro da frase, que ele tem essa linearidade, né, ele coloca em ordem a frase, né, o que vem antes, o que vem depois, né, e não pode ser feita a troca, né. Por exemplo, se nós trocássemos mordete, coria, me sorte, né, ficaria incompreensível. Então, para isso serve o sintagma, para fazer essa ordem na frase. Então, a língua serve à comunicação. Maria ocupou espaço e a oposição a sorvete e a come, a oposição no sentido de posição, opostos de coexistência. Pode passar? Então, agora o paradigma. Para que serve o paradigma? Né? O paradigma é um modelo gigantesco da língua, onde ficam guardadas todas as relações virtuais possíveis entre signos sentados no banco de reservas, né? Ou seja, num banco de dados, né, da nossa memória. O exemplo, Maria come sorvete. Busquei no banco de dados esses 3 signos e fica presumido que eu não busquei os outros, ou seja, quando eu busquei Maria, eu deixei a Vera no banco. O paradigma me ajudou a escolher. Então, o paradigma, ele faz isso, né? Ele é a nossa reserva, o nosso banco de memória, né, que faz com que nós escolhamos, né, um ou outro. O paradigma é o eixo de seleções e o sintagma é o eixo de combinações, né? Ele combina o que cabe e o que não cabe no sintagma. Pode passar. Então, paradigma vem do grego, né, que é igual paradigma, que significa modelo. E o sintagma também do grego, que significa sintagma, com um Y, que significa coisa posta em ordem. Bom, aqui a gente pode ver, né, a parte mais importante aí de Saussure, é que nós pegamos então uma pessoa que estudou a parte científica e depois passa para uma parte de linguagem, né? Então ele tenta organizar e ele consegue organizar e criar ciência nessa coisa, né? Então é bem interessante, tá? Então ali ele bota que não se limitam a aproximar os termos que se apresentam com algo em comum. O espírito capta também a natureza das situações que os unem em cada caso e cria tantas séries associativas, né? Ou seja, paradigmáticas. Tá?
quantas relações diversas existem. Todavia, a palavra ensino pode achar implicada numa série baseada de outro elemento em comum, o sufixo ensinamento, o sufixo isolado. Ele é inexistente, ele não tem significação. O radical, por sua vez, também não é autônomo, ele só existe em combinação com o sufixo. O conjunto de diferenças fônicas e conceituais que constituem a língua resultam, pois, em duas espécies de comparações. As aproximações, que são ora associativas, ora sintagmáticas, os agrupamentos de uma ou de outra espécie, são em grande medida estabelecidas pela língua. Esse é o conjunto de relações que constitui o funcionamento. Tá? Então, como nós já falamos aqui anteriormente, né? Então são dois eixos, né? A frase em si, para dar ordem, ela é considerada a relação sintagmática. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem facilzinho, né? Se nós dissermos assim, o rapaz abraçou a moça, né? Isso seria a organização correta, né? A gente pode, então, trocar algumas coisas assim nessa frase. Por exemplo, o rapaz eu posso trocar ele por jovem, ou por menino, né? Então eu posso usar sinônimos diferentes. Então esses já seriam os paradigmas, né? Então um é horizontal e o outro seria vertical, tá? Pode passar para o próximo. Então, aqui as relações, né? A gente tem as sintagmáticas, então ela tem a sua base, né? Está falando, e lá nós temos as paradigmáticas ou associativas, né? Que a gente pode trocar. Uma é presencial, outra como é que se diz, está ausente, né? Então, nós damos aqui valor por contraste com os termos presentes, a outra é valor por oposição a termos ausentes, né? E a primeira baseia-se na linearidade do significante, e já a outra situam-se na memória do falante. Tá? Uma da ordenação e a outra da seleção. A primeira da ordenação porque é a que ordena a frase, e a outra da seleção porque eu posso alterar as palavras daquela frase, certo? Então aqui nós temos um resumo. Sintagma definido por Saussure como a combinação de formas mínimas numa unidade linguística superior, e surge a partir da linearidade do signo, ou seja, ele exclui a possibilidade de pronunciar dois elementos ao mesmo tempo, pois um termo só passa a ter valor a partir do momento em que ele se contrasta com outro elemento. Já o paradigma é como o próprio autor define, um banco de reservas. Né? É um banco de reservas da língua, fazendo com que suas unidades se oponham, pois uma exclui a outra. Né? Então, essa é uma grande oportunidade, né, que a gente teve de poder estudar essas duas relações, é algo que a gente muitas vezes não se dá conta, né, e que existe uma lei. Então, é importante que a gente possa entender isso. Muito obrigado.